E hoje, então, nós vamos ver a penúltima arquitetura de rede da nossa disciplina, que são as redes recorrentes, Recurrent Neural Network, RNN. E, então, vai ficar faltando para a próxima aula redes do tipo GAN, Generative Adversarial Network. Talvez vocês gostem mais da última aula, então eu deixei a cereja de bolo para a última aula, né? As redes GAN são as redes que a gente utiliza para fazer deepfake, alterações e tal. Então, é a cereja de bolo de redes neurais. Então, geralmente, eu, quando aprendi, também achei mais legal das arquiteturas, justamente por causa disso, né? Dá para a gente brincar bastante com imagens, alterar fundos de imagens, é bem interessante. Certo, gente? Então, vamos lá ver os modelos de RNN. Por favor, me interrompam se não estiverem me escutando bem, se tiver alguma coisa, algum problema, por favor, me interrompam, tá? Apresentação. Enquanto eu estiver apresentando, eu vou tirar minha câmera, tá? Para a gente não correr risco de travar, tá? Então, apresentando, eu vou interromper a minha câmera. Então, interrompendo a câmera. E vamos para a nossa apresentação, então. Bom, então, redes RNN, né? Recurrent Neural Network. A ideia das redes RNN, não sei se vocês estão lembrados do nosso modelo de rede neural, sempre as saídas de uma determinada camada são as entradas da camada seguinte, certo? A ideia das redes recorrentes é eu ter uma retroalimentação na própria camada com a minha saída daquela camada, que a gente chama de memória. Tá? Então, a ideia é, por exemplo, por isso que é usado muito em processamento de linguagem natural, por exemplo, eu coloco o artigo masculino na frente de uma palavra masculina e o artigo feminino na frente de uma palavra feminina. Então, na hora que eu escrevi, e muitas vezes eu faço a inflexão de gênero da palavra, né? Professor, professora, a professora, ou professor. Então, tem inflexão de gênero na palavra. Então, mas para mim saber se é professora ou professor, é interessante eu saber o artigo que vem antes, né? A professora. Então, desta forma, eu preciso saber qual era a minha saída anterior, ou a minha entrada anterior, uma realimentação do que saiu anteriormente, para mim poder fazer a escolha agora, nesse tempo T que eu estou agora, né? Então, por isso, quando a gente está fazendo uma análise, quando a gente vai traduzir, por exemplo, a gente tem que traduzir frases, a gente não pode traduzir palavras por palavras, né? Porque senão, de inglês para português, ficaria algo do tipo mintazan, you, jari, né? Então, a gente tem que ter a palavra inteira, a frase inteira, para a gente poder colocar os artigos. Por exemplo, em inglês não tem artigo masculino e feminino, né? Então, a professor pode ser o professor ou a professora, né? Então, é importante, depois de uma tradução, eu saber toda a frase para poder fazer a tradução correta, né? Então, as redes RNN são muito usadas em processamento de linguagem natural, certo? Por quê? Porque eu posso fazer a previsão da próxima palavra de um texto, eu posso fazer tradução automática, geração de poemas, tem redes neurais que geram poemas, são bem legais. Para fazer geração de legendas de vídeo também, né?
como eu falei, né, como se é uma tradução, então é melhor ler a frase inteira para depois poder fazer a legenda. Então tem os softwares que fazem legenda automática, tipo do YouTube, eles fazem isso, né? Eles usam uma rede neural e ela sempre vai ter que, sempre tem um certo delay, né, entre a legenda e a imagem, quando se fazem tradução, legendamento automático, justamente por causa disso, porque tem que, às vezes, terminar a frase, ou sentir na fala que tem uma pontuação, para depois fazer para fazer para fazer a tradução, né? Também as RNNs são muito usadas para séries temporais, certo? Tipo, previsão de bolsa de valores, fazer forecasting de temperatura, crescimento populacional, nível de poluição, né? Então, é muito usado as RNN justamente para isso, né? Porque como eu preciso da saída anterior, como uma nova entrada no tempo T, eu preciso da saída do tempo T menos 1, né? Então, se a ação hoje, tipo, T-1, a ação era 15. Hoje, para poder calcular a ação de hoje, o valor da ação de hoje, eu teria que saber o valor da ação de ontem. E se eu estou fazendo uma predição de N períodos, eu sempre vou ter que ter os períodos anteriores que eu fiz a predição para chegar no valor, nos novos valores, né? Então, por isso que a rede ela tem que ter uma retroalimentação. Por exemplo, aqui, ó, uns exemplos aqui, eu tenho aqui LSTM, que é um tipo de rede, RNN, né? Ó, eu tenho uma imagem, a imagem a gente usa as redes, modelo de rede que a gente viu na aula passada, faz a conversão dessa imagem, usando o Convolution Neural Network, e depois eu passo como entradas de uma rede com retroalimentação. Vocês podem ver aqui que a saída desse neurônio aqui, ela vai para frente, mas ela também vai para o próximo neurônio do tempo. Ó. Então, ele está identificando aqui que é um homem e está falando, né? Exemplos aqui, múltiplas identificação de imagens, por exemplo, aqui o cachorro, o jogador, o jogo, e vai dando os percentuais aqui também, né? Então, a raquete, a mulher, a pessoa. Então, para isso, são utilizadas redes RNN. E como é que funciona uma rede RNN? Bom, para entender o final de uma frase, você precisa saber o que foi dito antes, né? Claro. Redes neurais tradicionais não armazenam informações no tempo. Então, quando eu passo do neurônio de uma camada para outra, é simplesmente o valor resultante da função de ativação, que é a minha saída de uma camada, que vai ser a entrada da próxima camada, certo? Então, eu não guardo questões temporais. Uma vez que eu fui de uma camada para outra, eu não sei qual é o conteúdo da camada anterior. Né? Então, eu não tenho informações temporais. E daí, RNN são redes neurais com loop que permite que a informação persista. Então, é como se a gente tivesse múltiplas cópias. Só um momentinho, tem gente querendo entrar. É como se tivesse múltiplas cópias. É como se eu pegasse essa rede neural aqui e achatasse ela. Ou seja, transformasse todos esses neurônios aqui num neurônio só. E daí, em vez de ter entradas individuais da minha rede, eu tenho um vetor de entrada e, consequentemente, um vetor de saída, porque são neurônios sobrepostos. Que nem aqui eu tenho esse esquemático aqui de uma rede RNN. Ó. Eu tenho uma entrada X, um neurônio A, ele vai produzir uma saída H, mas essa saída H aqui, que ele produz, volta para esse neurônio, para quando eu tiver essa próxima entrada, ele utilize também o conteúdo da saída anterior para calcular a nova saída. Então, isso aqui é um achatamento, uma coisa do tipo assim, ó, X0, X1, X2 até Xn. Certo? Então, aqui é
tempo 0, tempo 1, tempo 2, até o tempo n. É uma questão temporal, certo? Então, eu tenho aqui, no tempo 0, a entrada, produziu uma saída, mas essa mesma saída foi utilizada na próxima entrada no tempo 1. Então, aqui nesse neurônio no tempo 1, vai receber x1, o H0, esse H aqui, ó, da camada da execução anterior, para poder calcular a nova saída, a saída H1. Essa saída H1 se transforma também em entrada no momento 3, aqui no tempo 3, com a entrada x3, eu vou produzir, então, x2, com a entrada x2, com a entrada x2 aqui, certo? Estou aqui. Com a entrada x2 mais a saída H1, que foi a anterior, o resultado da execução anterior da ativação desse neurônio, eu vou produzir uma nova saída. E assim sucessivamente. Então, a entrada xn com a saída xn-1, com a saída xn-1 e a entrada xn, eu vou produzir a última saída hn. Então, note que tem uma sequência temporal. Aqui é o tempo 0, tempo 1, tempo 2, tempo 3. Certo? Então, é como se tivesse assim, lembre-se, vocês têm uma imagem lá de 28 por 28, ou seja, entra os primeiros 28 neurônios, né, em cada um dos neurônios. Quando entrar os segundos 28 valores de entrada, para calcular a saída, eu vou pegar o valor da primeira, do resultado da saída da primeira entrada e juntar com o resultado da entrada, da segunda entrada, e assim sucessivamente. Então, nós representamos dessa forma aqui, né? xt, tempo, um neurônio, uma realimentação, aqui como se fosse um loop, e uma saída H. Então, essa é uma rede recorrente. Então, a ideia é espremer as camadas e cada camada da RNN será somente um único nó. Mas cada nó representa uma camada que pode conter vários neurônios. A camada escondida é representada por somente um único neurônio, que representa 4 neurônios, nesse caso aqui. Né? Nesse caso aqui, quando eu achatar essa rede aqui, certo? Nesse caso aqui, ó, aqui, não está muito claro, as imagens que eu fiquei com preguiça de fazer as imagens e peguei imagens prontas, para mim não está muito claro. Mas a ideia é que esses 4 neurônios aqui estão todos sobrepostos agora. E aqui, na realidade, a entrada X, a entrada no tempo 0, são dois valores, né? Porque eu tinha 2 valores aqui, e eu achatei aqui. Essa camada escondida aqui também eu achatei, representei uma só. Então, essa aqui é a ideia. Camadas escondidas conectadas a ela mesma. Eu tenho a retroalimentação, claro, é só na camada oculta, tá, gente? Eu não tenho uma recorrência na entrada e não tenho uma recorrência na saída, óbvio, né? Eu tenho recorrências aqui, né? Então, esse valor, supondo essa saída que veio para esse neurônio aqui, por exemplo, essa saída que veio para cá, ela volta para cá quando eu tiver uma nova entrada aqui. Backpropagation para treinar desenrolando, né? Então, nota que o backpropagation aqui fica muito mais complicado, porque ele fica muito maior, né? Então, antes eu tinha que fazer voltar para calcular os novos pesos, né? Fazer a backpropagation. Agora eu tenho que voltar a calcular o novo peso e o novo peso da camada recorrente. Então, os pesos são compartilhados, a memória rápida. Então, essa ideia do valor anterior, a gente chama de memória. Memória rápida, por quê? Porque ela só existe no tempo T. No tempo T mais 1, aquela entrada já não existe mais, né? Então, é a entrada T mais 1. Então, ela é por isso que é memória rápida. No momento T, no tempo T, eu só tenho a entrada, a saída do momento T menos 1.
certo? No momento T, eu tenho a saída do T-1. Quando eu passar para o momento T2, eu só vou ter a saída do T1, fazendo parte dos cálculos do T2, da saída do T2. Então, por isso que a gente chama de memória rápida, curta. E lembra, somente aconteceu na última iteração. Então, para cada valor de entrada, para cada uma das ocorrências de entrada, é uma interação, certo? Então, se eu tiver 20.000 palavras, 20.000 palavras, ou sei lá, 20.000 textos, 20.000 palavras, e cada palavra contiver N letras, essas 20.000 palavras são as 20.000 ocorrências, mais as N letras que tem cada uma das palavras, por exemplo. Então, a autoligação é temporal e no loop, né? Só naquele loop aqui.